Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu senti de trazer uma palavrinha para vocês e de conforto, né? De ânimo para esses dias tão difíceis, dias tão complicados, dias de dúvidas, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois e como que vai ser, mas também não importa. Importa sim saber que existe um Deus que cuida da gente, que está no controle de todas as coisas e nada foge do seu olhar e nada foge daquilo que ele tem planejado e preparado. Eu vou ler aqui, ó, um versículo da Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, que é o que nos conduz, é o que nos orienta, né? Diz assim: olha, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, Deus não quer que venhamos a negar o seu nome, seja em que situação for, seja qual for a situação. Então, Jesus não quer que nós o neguemos. Por quê? Porque Ele é o único caminho. Ele é a porta que se abre para que a gente possa chegar a Deus, para que a gente possa se aproximar de Deus em todos os sentidos. Numa oração, pelo menos, por exemplo, numa oração, você vai falar com Deus e ao encerrar essa oração, você diz, né? Em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu clamo a ti em nome de Jesus. Pai, me conduza na minha vida em nome de Jesus. Pai, me dá orientação em nome de Jesus. Pai, supra as minhas necessidades em nome de Jesus. Pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Por quê? Porque foi o único que morreu na cruz do Calvário que verteu a última gota de sangue para nos dar livramento e abrir o caminho. Tanto é que quando ele morreu, quando ele deu o último suspiro na cruz, lá no templo, né, de Jerusalém, lá no templo onde eles faziam a adoração e faziam os sacrifícios pelos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como quem diz o caminho está aberto. Agora não precisa mais ninguém vir falar por você, não precisa mais ninguém vir sacrificar por você. Não, de maneira nenhuma. Agora você tem essa porta aberta para se achegar diante de Deus em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse certa vez: Senhor, eu venho a ti, eu tenho essa ousadia de vir a ti, de entrar no teu santuário, de me chegar no trono da graça pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário foi a abertura. Foi o que deu assim para nós um passe livre para nós nos aproximarmos de Jesus, certo? E nessa época que nós estamos vivendo aqui, nada mais é que cumprimento da palavra de Deus. As enfermidades, as pestes, as pragas, as guerras, tudo isso está acontecendo por quê? Porque está se cumprindo a palavra de Deus. E o que nós, como cristãos, temos que fazer? Dizer o quê? Amém. Glórias a Deus, porque Deus falou e se cumpre. Ele disse: nenhum tio da minha palavra será tirado. Passarão céus e terras, porém as minhas palavras não hão de passar. E o cristão que conhece a Bíblia, cada acontecimento, cada coisa que acontece, cada peste, cada praga, cada guerra, a gente diz Maranata. Por quê? Ora vem, Senhor Jesus, porque está se cumprindo aquilo que Jesus falou. Aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, ela se cumpre. E nosso Deus não é mentiroso, isso é uma glória muito grande para Ele e para nós que somos cristãos, de saber que servimos um Deus, adoramos a um Deus que fala e cumpre o que fala. E nós, na nossa insignificância que somos, né, porque somos carnes, então a gente muitas vezes tropeça na palavra, muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes a gente se apavora, mas não podemos deixar de crer que Jesus está no controle de todas as coisas. E ele vai cumprir todas as coisas. Ele pode não cumprir nesta geração tudo que está escrito em Apocalipse. Por quê? Porque devido ao movimento da igreja, se existe uma igreja, um povo que dobra o joelho, que clama, que roga, que pede, que suplica uma mudança, ele pode retardar esse acontecimento. Mas vai chegar o dia que
tudo vai se cumprir. Jesus disse que voltaria a buscar uma igreja e ele vem buscar essa igreja. Ele disse: eu vou para o meu Pai, né? Mas eu voltarei para vós. Então ele vem, ele vai voltar, ele vai vir buscar um povo. E tudo aquilo que ele disse que ia acontecer, como no caso o reinado do anticristo, né, a perseguição contra o cristão, vai haver. Está escrito, vai acontecer. Nós já vimos, né? Estamos sabendo de coisas que estão acontecendo na China, o que estão fazendo com os cristãos na China, o que estão fazendo com os cristãos em vários outros países, né? Que não aceitam o cristão. A gente sabe que isso está acontecendo, mas Deus é fiel. Ele é fiel para mim, ele é fiel para você, ele é fiel com os fiéis, com aqueles que ainda fracos e falhos se dobram na presença dele, o adoram como o único Senhor, Criador de todas as coisas, e responde às nossas orações. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele muda trajetórias, ele muda caminho, ele é o Senhor. Então não vamos nos apavorar, nos desesperar, mas eu tenho reparado uma coisa. Eu tenho prestado atenção, muito atenção, no comportamento, principalmente dos cristãos, que não quer que a Bíblia se cumpra. Não quer que as profecias se cumpram. Eles, não, Deus vai mudar, não, Deus vai fazer, não, Deus vai melhorar. Como se eles falassem assim: Deus, tudo que o Senhor falou, não faça, não cumpra. Tá? Porque eu não suporto, eu não aguento. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez. Não, Ele nos deu espírito de guerreiros. Aqueles que dobram o joelho, clama, pede, busca e Deus responde. Deus é fiel em toda a sua palavra. E ele responde àquele que clama. E quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, ele vai fazer. Se não for segundo a sua vontade, ele não vai fazer. E aí o que a gente faz? A gente diz glória a Deus, aleluia, porque Deus conhece o dia de amanhã, Deus sabe o que é melhor para nós. Tudo que ele tem para nós é coisa boa. É tudo de bom. Ele falou: assim como eu cuido dos passarinhos e cuido das flores, eu vou cuidar de vocês. Mas nós queremos nós mesmos traçar a nossa vida, traçar os nossos planos, traçar os nossos projetos e queremos que Deus venha e assine embaixo. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. É nós que temos que nos moldar àquilo que Deus deixou para nós. É nós que temos que nos moldar à palavra de Deus. Então, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, meus amados, todos que estão ouvindo esta palavra, se moldem de acordo com a palavra, porque nada vai faltar àqueles que se achegam ao Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. Por quê? Porque lá de Israel que saiu a salvação. Ele é o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. Ele começou lá atrás e chegou até nós. Essa coisa maravilhosa, esta obra maravilhosa de salvação, de paz, de alegria, de transformação. Então, meus amados, segundo diz essa palavra aqui, não negue o nome de Jesus, não negue, porque você não tem outra oportunidade de se aproximar de Deus a não ser através de Jesus Cristo. E ele diz aqui: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Porque um dia todos nós estaremos na presença de Deus, todos nós estaremos diante do Senhor e não vamos poder fugir de maneira nenhuma para nenhum lugar e para lado nenhum. Estaremos diante dele, como diz a palavra, nu e cru diante dele. E tudo será patente aos nossos olhos e somente um poderá dizer: Pai, eu morri por ele e ele me confessou diante dos homens. Aí sim, nós teremos uma salvação garantida, uma entrada garantida na presença de Deus, uma salvação eterna, um espírito transformado e levado a morar com Deus para sempre. Nós vemos uma passagem na Bíblia de Lázaro, né? Que morreu
e foi para o Hades. E de lá ele suplicava: Pai, por favor, Deus, manda alguém daqui ir lá pregar para minha família, falar para minha família que o inferno existe. E Deus falou: mas tem os meus profetas pregando. Quanto que você ouviu a minha palavra e você não deu crédito? E agora você quer que eu mande um dos mortos? Eles vão dizer que é um fantasma e vão continuar não crendo naquilo que eu estou enviando. Então, tudo que nós pudermos fazer, tudo que a gente puder procurar conhecer da palavra de Deus, vamos conhecer, vamos buscar, vamos orar, pedir para Deus que se revele. Isso é uma coisa muito importante. Se você não crê no que eu falo, se você não crê nos profetas, se você não crê nos pastores, se você não crê nas pessoas que pregam a Bíblia, não tem problema nenhum. Dobra o teu joelho e fala direto com ele. Foi assim que eu me converti. Foi assim que eu me aproximei de Deus. Eu me aproximei de Deus dessa maneira, buscando a face do Senhor. Eu colocava na presença de Deus todas as minhas dúvidas, todas as minhas descrenças, tudo aquilo que eu não cria, que eu não aceitava, que eu não gostava, tudo aquilo que eu achava que era supérfluo do lado espiritual. Eu chegava e falava: Deus, o Senhor criou céus e terra, o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem poder, então agora me fala, agora me mostra. E Deus foi mostrando, e Deus foi falando, e Deus foi fazendo. Hoje eu não deixo Deus por nada. Hoje Deus é o Senhor da minha vida e Jesus é o Salvador da minha alma. Eu o confesso em todos os cantos, em todos os lugares, porque Ele é o Senhor da minha vida. Tá bom, meus amados? Meus amigos, meus queridos, que esse sábado seja sábado de bênção, sábado de vitória e sábado que vocês possam buscar a face do Senhor e se preparar para tudo que vai vir, porque vai vir, tá? Vai vir coisas grossas por aí, vai vir coisa de abalar, tá? Que você vai olhar assim para os lados e vai dizer: para onde vou? Mas se você estiver na rocha, se você estiver apegado com Deus, se você estiver na direção do Salvador da tua alma, que você vai aceitar e vai pedir para Ele uma direção, Ele vai te ajudar e Ele vai te falar: acalma o teu coração, porque eu estou no controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Só não fujam dos acontecimentos, tá? Não fujam. Não queiram tampar o sol com a peneira. Não. Busca conhecer. Busca conhecer. E encara com coragem, tá? Sem timidez, sem covardia, revestido da graça do Pai e do Salvador eterno. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a mim, Deus abençoe nossos dias, Deus abençoe o dia de hoje e Deus abençoe daqui para frente todos que se achegarem aos pés do Senhor, porque Ele tem cura, Ele tem livramento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.